4, Filipenses capítulo 4. Filipenses fica depois de Efésios. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Você vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e depois você vai encontrar Filipenses. Filipenses no capítulo 4, antes de Colossenses. Encontrou aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai passando. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o verso 15, 4 verso 15. Se você não tem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui juntamente conosco no Data Show. Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber. Diga comigo, diga a dar e receber. O que vem primeiro? Dar. Primeiro vem o quê? E depois? E receber. Senão vós somente. Verso 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Verso 17. Não que procurei dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Agora o verso 19, diga assim comigo, diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga de novo, diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades com glória por Cristo Jesus. Só até aí, feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, traz a minha mente cativa e obediente à tua voz. Diga: Deus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Senhor, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Diga: Deus, que nessa noite eu possa ser cheio da tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus, e o que crer diz amém. Louvado seja o Senhor. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus é um Deus de provisão. O nome de Deus é Jeová Jirê, é aquele que provê. No momento que você pensa que tudo está perdido, no momento que você pensa que acabou, ou no momento que você pensa que vai passar fome, ou que você vai passar necessidade, o Jeová Jirê vem e traz provisão para as nossas vidas, amém? Nós estamos nessa campanha Providência Divina. Deus é um Deus de providência. Você precisa entender que os céus, ele não trabalha com necessidade. Diga comigo, diga: os céus não trabalha com necessidade. Tá, vai ter a salinha das crianças. Se tiver alguma criança aí, leva ela para a salinha, para que a gente possa prestar atenção na palavra neste momento, amém? Os céus não trabalham com necessidade. Os céus trabalham com propósito. Os céus não têm necessidade. Deus não tem necessidade de nada.
Deus não tem falta de nada. Deus por si só se basta. Entenda isso. Deus por si só se basta. Deus não precisa de mim. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa do meu clamor, do meu jejum, nem do meu dinheiro. Deus por si só se basta. Bispo, e por que Deus pede que a gente adore a Ele? Porque Deus deseja derramar da sua provisão sobre as nossas vidas. Porque Deus deseja ser o nosso provedor. Porque Deus deseja nos abençoar. Porque toda vez que a gente adora a Deus, toda vez que a gente se rende a Deus, Deus derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus, Ele tem um plano de nos abençoar, de nos beneficiar. É tanto que Ele vai dizer na sua palavra: os pensamentos, os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos e pensamentos de paz. Deus não tem nenhum interesse, Deus não tem nenhuma vocação em te prejudicar. Deus não deseja te prejudicar. Deus não quer ver você prejudicado. Porque muitas vezes a gente olha para uma situação difícil que a gente está passando, e muitas vezes é uma doença, é uma crise, muitas vezes é um problema, e você já pensa assim: meu Deus, o que eu fiz? Senhor, por que eu estou passando isso? Você pensa que Deus está te castigando. Você pensa que Deus está sendo mal com você porque você fez algo de errado, porque você fez algo que desagradou a Ele e agora veio o mal sobre a sua vida. E não é assim. Deus, Ele deseja nos abençoar e nos prosperar. Deus diz: o pensamento que eu tenho a vosso respeito é pensamento de paz e prosperidade. Diga comigo, diga: Deus tem pensamentos de paz e prosperidade para a minha vida. Quais são os pensamentos de Deus para a sua vida? Pensamentos de paz e prosperidade. Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Deus é a sua provisão. Deus não criou você para depois criar as coisas para você. Deus primeiro cria as coisas para depois nos criar. Primeiro Deus criou o mundo e tudo que no mundo há, e depois de Deus ter criado o mundo, Ele cria o homem e entrega o mundo para o homem. Deus, Ele não trabalha, querido, em cima da nossa necessidade. Deus trabalha sempre provendo para a gente. Antes da necessidade chegar, Deus já tem a provisão, amém? Deus não esperou o homem se perder para providenciar um Salvador. Antes da fundação do mundo, o Salvador já tinha sido providenciado. Jesus Cristo, Filho de Deus, já estava pronto para entregar a vida por mim e por você. Antes mesmo da gente vir a esse mundo, antes mesmo desse mundo existir, Deus já tinha providenciado a salvação para a raça humana. Antes mesmo de Deus ter criado o homem, Deus já tinha providenciado um Salvador. A Bíblia diz: antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava pronto para ser oferecido ao meu e seu favor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então Deus é um Deus provedor, querido. Deus sabe das nossas necessidades. Só que Deus não trabalha com necessidade. Deus é um Deus de provisão. E a provisão dele é para suprir as nossas necessidades. A provisão de Deus é para que a gente não venha viver por necessidade. Agora, a provisão ela não é manifesta. A provisão de Deus não acontece por causa da necessidade. Como assim, bispo? Deus não responde necessidade. Diga comigo, diga: Deus não responde necessidade. Quantas pessoas estão nos hospitais sofrendo, necessitando de cura, necessitando de milagre? Por que Deus não cura essas pessoas? Porque Deus não responde necessidade. Existem muitas pessoas passando fome. E por que Deus não mata a fome dessas pessoas? Porque Deus não responde necessidade. E existem muitas pessoas sofrendo, precisando de uma paz. E por que Deus não traz paz para essas pessoas? Porque Deus não responde necessidade. O que Deus responde é fé. Diga comigo, diga: Deus responde
fé. Se na necessidade você tiver fé, Deus vai ser o seu provedor. Se na circunstância difícil que você estiver passando, você crê que Deus é o seu provedor e você tiver fé, Deus vai tirar você desse problema. Se você tiver fé, Deus vai prover aquilo que você precisa. A fé faz com que a provisão de Deus seja manifesta na nossa vida. Diga comigo, diga: Deus não responde necessidade. Diga: Deus responde o quê? Fé. Deus responde? Fé. É a fé que faz com que a provisão de Deus aconteça na nossa vida. Eu acho interessante que Paulo agora aos Filipenses, aqui no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: o meu Deus. Ele diz: o meu Deus. Ele não diz o seu Deus, ele não diz o nosso Deus, ele diz o meu Deus. E por que Paulo está dizendo meu Deus? Porque naquela época havia vários deuses. E Paulo agora está sendo específico. Qual era o Deus que iria suprir a necessidade dele? Qual era o Deus que iria suprir a necessidade dos irmãos em Filipos? Paulo está dizendo meu Deus. É como o Salmo 23, onde o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor. Ele está falando de experiências que ele tem com Deus. Quando Paulo diz o meu Deus, ele está dizendo: eu sei quem é o Deus da provisão. Eu sei que no momento difícil, o Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, supriu as minhas necessidades. Na hora que eu pensei que tinha acabado, Deus veio e supriu a minha necessidade. E você precisa entender que o seu Deus, o Deus Criador dos céus, ou o Deus Criador da terra, ou o Deus Pai de Cristo Jesus, Ele irá suprir todas as suas necessidades, amém? Ele diz: o meu Deus. Eu sei quem é que vai suprir as minhas necessidades. Eu sei quem é que vai ser a provisão no momento de angústia, no momento de aflição. É o Deus Todo-Poderoso. Você acredita nisso? Deus vai suprir as suas necessidades. Só que nós precisamos entender o porquê que Paulo fala isso para os irmãos em Filipos. Por que Paulo diz aos irmãos em Filipos que Deus iria suprir as necessidades? Quando nós começamos a ler, nós vimos Paulo dizendo da generosidade dos irmãos de Filipos. Paulo vai dizer que nenhuma outra igreja, nenhum outros irmãos na fé ajudaram o ministério de Paulo. Paulo diz: vocês participaram comigo, vocês me deram e agora eu tenho em abundância. Paulo diz: eu estou cheio, graças a Deus, vocês me deram. Paulo diz: vocês participaram comigo do dar e receber. Diga comigo, diga dar e receber. É uma lei, é um princípio da provisão divina. O princípio da provisão divina só acontece mediante o dar, o ser generoso. A generosidade faz com que a provisão de Deus aconteça na nossa vida. Paulo está dizendo para os irmãos em Filipos que Deus iria suprir todas as necessidades deles. Por quê? Porque eles deram, porque eles compartilharam. E nós como igreja precisamos entender esse princípio. O princípio de ser generoso, o princípio de plantar provisão para colher provisão. Diga comigo, diga: eu vou plantar provisão para colher provisão. Porque tem muita gente querendo colher provisão, sendo que nunca plantou provisão. Tem muita gente querendo colher prosperidade, sendo que nunca semeou. E a Bíblia é um livro de sementeira. A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aí tem gente que diz: eu nunca ganhei nada. Tem gente que diz: no meu aniversário ninguém me dá presente. Você já deu presente para alguém? A pessoa não dá presente, quer ganhar. Tem gente que diz assim: eu não tenho sorte. Fulano é de sorte. Se dá bem na vida não é sorte, é colheita. O que muitos chamam de sorte é o quê? Colheita.
O que muitos chamam de ser uma pessoa abençoada é colheita de Deus na vida daquela pessoa. Então, se você quer ganhar presente, dê presente. Tem gente, porque nunca ninguém me visitou. Você já visitou alguém? Porque eu estava doente e ninguém foi me visitar. Quantas vezes você foi no hospital visitar alguma pessoa? Muitas vezes a gente cobra aquilo que a gente não dá. Então nós precisamos entender essa lei, esse princípio bíblico de dar para receber. A Bíblia diz: dá e ser-vos a dado. Primeiro você tem que fazer o quê? Que ser generoso, que dar, que semear. A Bíblia diz: e a alma generosa prosperará. Provisão é para quem semeia. Provisão é para quem planta provisão. Provisão é para quem é generoso. Quem não é generoso nunca colherá provisão. Quem não semeia nunca vai ter provisão na vida. Porque é um dos princípios da Bíblia, dar para receber. Quando lá em Apocalipse, nós somos a última igreja do arrebatamento. E na última igreja Jesus diz: vocês não são nem quente e nem frio. Quem dera que vocês fossem quente, ou até mesmo se vocês fossem frio. Aí ele diz assim para a última igreja, a igreja do arrebatamento: vocês são morno, e porque vocês são morno, eu vou vomitar vocês. Deus diz para a igreja que iria vomitar aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja era morna. Uma igreja morna. E o que é uma igreja morna, bispo? Você já viu como que fica a água morna? Para ela chegar à temperatura de estar morna, você pega uma água fria e você diz assim: eu vou mornar essa água. Para você mornar a água fria, você tem que fazer o quê? Você tem que misturar ela com uma água quente. Então você, na época que está frio e quem não tem chuveiro elétrico, faz o quê? Quem gosta de banhar na água fria, esquenta a água, tem uma água no balde fria e pega a água quente e mistura com a água fria. Essa água fica o quê? Morna. E o que é uma igreja morna? É uma igreja que recebe o quente, recebe o poder, mas que não passa, que não compartilha. E toda vez que eu não compartilho, eu não estou falando, não é só de dinheiro, eu estou falando de fé, eu estou falando de amor, eu estou falando daquilo que Deus nos dá. Toda vez que Deus me dá e eu não compartilho, eu me torno uma igreja morna, porque Deus não nos fez para ser represa. Diga comigo, diga: Deus não me fez para ser represa. Diga: Deus me fez para ser um rio de água viva. Ele diz: e dentro de vós vai fluir rios de água viva. É para passar para outra pessoa. A proposta de Deus não é só matar a sua sede, é que você mate a sede de muitas pessoas. Outrora você era sede, mas agora você está matando a sede de muitas pessoas. Então nós não podemos ser uma represa que só tem para a gente me dá, eu quero. Paulo diz: eu tenho em abundância. Mas mesmo essa abundância que ele tinha, ele iria compartilhar com outros irmãos. E nós precisamos entender, a provisão divina não é para parar na gente, não é para que a sua conta bancária vá aumentando, a ponto de chegar aos milhões, aos bilhões. O propósito de Deus é que através de você, outras pessoas sejam abençoadas. Diga glória a Deus por isso. O propósito de Deus é que através de você, outras pessoas possam desfrutar da bênção dele. Deus quer que nós sejamos fonte. Hoje, pela manhã, o pastor Flávio ministrou aqui que Deus é fonte. E muitas vezes a Bíblia diz que nós cavamos as nossas próprias cisternas, as nossas próprias represas. E Deus nunca quis que parasse em nós. Deus não quer que o milagre pare em você. Deus quer que através de você outras pessoas sejam curadas. Deus não quer que a salvação pare em você. Você não é uma cisterna, você não é uma barragem, você não é uma lagoa, você é uma extensão do rio de Deus. Você é uma extensão da fonte de Deus. E por onde você passar, o poder de Deus tem que passar.
Por onde você andar, a salvação de Deus tem que chegar. Nós precisamos ser uma igreja que passa, que compartilha, que ajuda, que socorre o necessitado, o aflito, que tem compaixão para com as pessoas. Nós precisamos entender isso. Providência divina não é simplesmente para me fazer rico, mas para me fazer uma pessoa que abençoa outras pessoas. Paulo disse: vocês participaram comigo do dar, e por isso que vocês deram, Deus vai suprir todas as suas necessidades. E eu creio que Deus irá suprir a sua necessidade quando você participa desse princípio da generosidade. Ser generoso, dá e ser-vos-á dado. Quando você é generoso, quando eu sou generoso, quando nós plantamos provisão, a colheita é certa. A colheita é certa, a Bíblia é clara: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer provisão de Deus na sua vida, seja generoso. Diga glória a Deus por isso. Olhe para mim. Deus é a nossa provisão. Diga amém por isso. E a provisão de Deus se manifesta através da generosidade. Deus estava provendo o profeta Elias em um ribeiro, e a Bíblia diz que o ribeiro secou. E a Bíblia diz para Elias: Elias, vai para a cidade, porque lá na cidade eu ordenei uma mulher. Deus está dizendo que Ele ordenou uma mulher viúva para te sustentar. E se Deus falou que tinha ordenado, meu irmão, se Deus falou, se Deus disser para você assim: olha, vai lá na casa do bispo, que eu ordenei o bispo para te entregar uma mala cheia de dinheiro. Você vai chegar como lá? Bispo, Deus mandou vir aqui, ó. Tem um negócio aí que Ele preparou para mim. Uma bênção grande. Ele disse que está com o Senhor aí. Você vai na fé, na certeza, porque você sabe que Deus te ordenou. Então Elias, ele vai para a cidade. Por quê? Porque eles estavam vivendo um tempo de crise, onde não tinha chuva. E quando ele chega na cidade, ele encontra uma mulher viúva e pobre, que Deus não tinha falado com ela assim, da maneira que Elias pensava. Porque olha a dificuldade. A viúva, ela já dependia de outra pessoa para sustentar ela. Ela já era uma pessoa que não tinha condição. Ela dependia de ajuda. E Deus estava dizendo para Elias que essa mulher viúva ia ser provisão na vida de Elias. Deus estava dizendo que essa mulher que não tinha nada ia ser a provedora que Deus tinha levantado no ministério de Elias. E quando Elias chega, Elias diz a ela: mulher, me dá um copo d'água. E quando essa mulher está indo buscar água, a Bíblia diz que Elias disse assim para ela: aproveita e traz para mim um pão, a comida, faz um bolo lá para mim. Ela diz: oh meu Senhor, eu só tenho um bocadinho, e eu estou preparando para eu comer e morrer. Aquela mulher iria comer aquela comida para ela e o filho dela. Ela diz: é para mim e o meu filho, nós vamos comer e morrer. Era a última refeição daquela mulher. Ouça o que Deus faz. Veja como Deus trabalha. Ela só tinha aquilo, e Deus está dizendo que essa mulher vai ser a provisão para sustentar Elias. Por isso que eu disse que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Diga comigo, diga: Deus não responde necessidade. Diga: Deus responde fé. Irmãos, nós não andamos pela vista. Pare de se mover pelo natural. Pare de se mover pela circunstância. Se mova em fé. Fé que faz com que a provisão de Deus se manifeste. Era a última comida daquela mulher. Mas eu disse para você que o nosso Deus é um Deus provedor. E Deus é tão provedor que mandou o profeta ir lá comer a última comida daquela mulher. Porque o princípio da provisão de Deus é o quê? É dar. Diga comigo, diga: o princípio da provisão é dar. Diga: é ser generoso. Diga: é plantar provisão. Você só tem para você, mas chegou alguém com fome, e agora?
Só dá para você. Aí muita gente diz assim: se eu tivesse 2 eu lhe daria. Ah, eu só tenho 1, eu não posso nem dar. O pão, ele multiplicava. Não era quando Jesus simplesmente levantou para o céu. A Bíblia diz que os 5 pães e 2 peixinhos multiplicava quando o Senhor repartia. Quando o Senhor repartia. Você já viu aquele ditado: da onde tira e não coloca, o que acontece? Da onde tira e não coloca, acaba. Mas a Bíblia diz que o Senhor ia repartindo o pão, ia tirando, ia matando a fome, saciando a fome de muita gente. E quanto mais ele tirava, mais o pão se multiplicava. Entenda isso, fé. Elias disse: faz primeiro para mim, fé. E o que essa mulher fez? Ela fez primeiro para o profeta. E Elias disse: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Provisão divina. A Bíblia diz que aquela mulher fez para Elias, e enquanto não choveu durante 3 anos e meio, não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Era a última comida que ela tinha, mas Deus enviou Elias para despertar a fé dela e ser generosa com o profeta e honrar o profeta. E Deus fez com que a provisão divina acontecesse na vida dela. Aí você fala: eu não dou só porque eu tenho 1. Você não dá porque você não tem entendimento do que é fé. Fé é isso, é você ficar sem, crendo que Deus irá prover. Quantas das vezes eu já fiz isso e vi Deus prover? Teve uma época que eu só tinha um sapato, e eu encontrei alguém que estava precisando mais do que eu de um sapato. Eu disse: agora ficou difícil, eu só tenho 1, Senhor. Só que Deus disse: dá o sapato. E quando eu dei o sapato, Deus proveu outros sapatos para mim. E Deus não me deu só 1, Deus me deu mais do que 1. Então eu não tenho problema de dar sapatos, de dar roupas, de dar as coisas. Por quê? Porque eu sei que Deus é o Deus da provisão. E quando mais a gente dá, mais Deus provê. Então entenda isso. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai colocar pessoas na sua vida, para você ser generoso, para você dar o que você tem. Mas é só o último pão, eu vou comer e vou morrer. Dê, e Deus vai prover. Não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija, amém? Um princípio da provisão é o dar. Dá e ser-vos-á dado. Quanto mais você semeia, mais a provisão de Deus vem na sua vida. Quando você se move nessa fé, entendendo que o Deus que você serve é o Deus da provisão, é o Deus que não vai deixar faltar, é o Deus que vai te dar para te abençoar e abençoar outras pessoas, você vai ver o que é prosperidade na sua vida, amém? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas seja generoso. Pode ser o último pão, reparta esse pão. Pode ser o último dinheiro, seja generoso com esse dinheiro, porque aquele que retém, retém para a pura perca. Paulo diz: o meu Deus, diga comigo, diga: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza, em glória, com Cristo Jesus. Comece a partir de hoje a declarar isso na sua vida: o meu Deus vai suprir as minhas necessidades, em glória, com Cristo Jesus. Deus é um Deus que supre necessidades, Deus é um Deus de provisão. E eu quero dizer para você: se você crê nesse Deus, não vai faltar. Diga comigo, diga: não vai faltar. Se você pensa que iria faltar, se você pensa que você iria ficar desempregado, se você pensa que você iria passar dificuldade, Deus me trouxe para dizer para você que Ele é o Deus que provê na sua vida, amém? Ele é o Deus que nunca deixou faltar, e é o Deus que nunca vai deixar faltar. Era o último e Deus envia o profeta, era o último e Deus envia o homem de Deus para desafiar aquela mulher a ser generosa. Talvez é o último dinheiro que você tem, e eu quero desafiar você: seja generoso com Deus. Talvez é o último sapato que você tem, dê esse sapato, semeie esse sapato na vida de alguém que está precisando. Talvez é o último bolo que você tem, compartilhe esse bolo com alguém que tem fome, e Deus vai prover na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é o Deus de provisão.
Provisão, ela acontece mediante a fé e mediante a generosidade. Quem planta provisão, colhe o quê? Quem planta provisão, colhe o quê? Provisão. Diga comigo, diga: quem planta provisão, colhe provisão. Aquela viúva foi provisão na vida de Elias, e ela colheu o quê? Provisão. Os filipenses foram provisão na vida de Paulo, e Paulo está dizendo: Deus vai suprir todas as suas necessidades. Paulo está dizendo: vocês vão colher provisão. Eu quero dizer para você: seja provisão no reino de Deus, seja provisão na vida de alguém, porque Deus vai ser provisão na sua vida, em nome do Senhor, amém? Aplaude e glorifica o nome dEle. Seja provisão. Você não é uma represa, você não é uma lagoa, nós somos uma extensão da fonte. De nós tem que fluir rio de águas vivas. Nós fomos chamados por Deus para ser salvo, para ser alcançado por Ele e para alcançar outras pessoas. Tem muita gente carecendo de ouvir o Evangelho, tem muita gente necessitando de ouvir a palavra de Deus. Seja provisão na vida dessa pessoa. Deus te chamou para ser um canal da salvação, Deus te chamou para ser um canal de misericórdia, porque a maior necessidade do homem não é física, a maior necessidade da raça humana é espiritual. Tem muita gente sem paz, tem muita gente aflita, angustiada, e Deus te chamou para que através de você, essa paz alcance outras pessoas. Se você é uma pessoa que tem paz, você precisa levar a paz para outras pessoas. Se você é uma pessoa que recebeu a misericórdia de Deus, você precisa levar a misericórdia para outras pessoas. Se você é uma pessoa que foi liberta, você precisa levar a libertação para outras pessoas. Se você é uma pessoa que foi curada, você precisa deixar Deus te usar para curar outras pessoas. Você precisa ser provisão na vida de outras pessoas. Assim como Deus foi provisão na sua, Deus quer te usar para ser provisão na vida de outras pessoas. Nós somos a igreja do arrebatamento. Não seja uma igreja fria, que só recebe, vem para o culto e recebe, vem para o culto e Deus libera sobre a sua vida. Não, a partir de hoje, chegue na sua casa e libere isso sobre o seu esposo, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. Seja provisão de Deus, seja provisão. Eles estão precisando de uma palavra, eles estão precisando de uma mensagem. Seja provisão de Deus, compartilhe aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida, amém? Porque o meu Deus, em glória, vai suprir todas as suas necessidades. Você não vai ter falta de nada. Naquele grande dia, Ele vai chegar para mim, Ele vai chegar para você, e Ele vai dizer: faltou alguma coisa? Ele vai dizer: faltou alguma coisa? E nós iremos dizer: Senhor, não faltou nada, não faltou nada, Senhor. Quanto mais eu compartilhava, quanto mais eu dava, quanto mais eu entregava, Senhor, mais o Senhor supria o meu celeiro, mais o Senhor vinha sobre a minha vida. Não faltou nada, meu Senhor. Naquele grande dia, Ele vai perguntar: faltou alguma coisa? E nós iremos dizer: não faltou nada, porque o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é o Deus que provê e supre todas as nossas necessidades. Diga comigo, diga: o meu Deus em glória, com todas as riquezas, irá suprir todas as minhas necessidades com Cristo Jesus. Diga: não vai faltar nada. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar paz, não vai faltar nada. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus de provisão. Era a última comida daquela mulher, e Deus manda o profeta ir lá para comer um pedaço também, e para que não viesse faltar nada. Deus faz assim, irmão. Tem hora que você diz: meu Deus, nem dinheiro para fazer feira eu tenho, chegou esse tanto de gente em casa. É provisão divina. Dia que o pastor chegar lá para almoçar, você vai dizer: meu Deus do céu, nem carne tem, e o pastor veio, só tem um pedaço, e o bispo ainda veio comer um pedaço da minha carne. É provisão divina. E se pode ser bispo, pode ser quem for, reparta, divida,
porque é Deus trazendo provisão sobre a sua casa, porque quem planta provisão, colhe provisão, amém? Fica de pé que eu quero orar por você. Deus é o Deus de provisão, e provisão só acontece mediante fé e semeadura, e colheita, e generosidade. E essa provisão não pode parar em você, essa prosperidade não pode parar em você. Você não é um lago, você não é uma represa, você não pode, como foi pregado hoje de manhã, ter cisterna. Nós somos parte do rio, nós somos extensão da fonte que é Deus, amém? Se você matou a sua sede, agora ajude a matar a sede de outras pessoas. Se você matou a sua fome, agora ajude a saciar a fome de outras pessoas. Feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor. E enquanto eles louvam, eu vou pedir os obreiros, evangelistas, para poderem passar os elementos da ceia. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado. Bispo, mas eu pequei. Se conserte com Deus. A Bíblia diz: examine o homem assim mesmo. Faça uma análise, faça um conserto. Bispo, eu não sou batizado. Depois você vai nos procurar para você estar participando do batismo, para que você possa participar da ceia. Mas você vai estar adorando a Deus junto conosco. Fique de pé, feche os teus olhos neste momento. Eles vão passar os elementos da ceia, e depois nós vamos fazer isso tudo junto. A ceia fala da provisão de Deus para nós. Pode passar os elementos da ceia. Não coma ainda, não beba ainda, nós vamos fazer isso junto. Isso. Enquanto eles passam os elementos, feche os seus olhos, se você já pegou. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, que o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Isso, fecha os teus olhos se você já pegou os elementos. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Feche os teus olhos. Tem alguém que não pegou os elementos da ceia? Dá um sinal com a mão. Você que não pegou, tem alguém que não pegou? Todos pegaram. Feche os teus olhos neste momento. Esse pão que está nas suas mãos, esse suco de uva, fala da provisão de Deus. A palavra do Senhor diz: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus já havia providenciado um Salvador. Deus já havia providenciado a redenção do homem. Mesmo antes da queda, Deus já tinha provido a nossa salvação. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi entregue desde a fundação do mundo. Ele veio a essa terra, o Senhor Jesus Cristo, como provisão divina para mim e para a sua vida,
para salvar a nossa alma perdida, para nos dar acesso de novo a Deus. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa provisão, é aquele que sacia a nossa sede, é aquele que mata a nossa fome, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele veio para ser a saúde que você precisa. Ele foi provisão para o doente, Ele foi provisão para aquele que estava aflito, condenado. Ele foi provisão para mim e para você. Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi provisão para mim, para você, foi provisão divina. E Ele está aqui nessa noite, e nós vamos participar dessa Santa Ceia, se lembrando da provisão de Deus, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem a gente ter condição nenhuma. Ele veio e nos amou e se entregou por nós, para que nada nos faltasse, para que em tudo fôssemos supridos. Pai, obrigado, Jesus, por ter naquela cruz entregado a sua vida e sido a provisão que tanto precisamos, meu Pai. Senhor, o Senhor diz na tua palavra: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que participardes. Ó Deus, está aqui esse pão que representa o teu corpo, está aqui esse suco que representa o teu sangue, que foi derramado por nós. Diga assim comigo, diga: meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Diga: Senhor, eu consagro esses elementos, que quando eu participar da ceia, eu receba a provisão que o Senhor conquistou ali na cruz, e que eu venha se lembrar do teu sacrifício por mim naquela cruz. Coma do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da provisão de Deus para você. E beba do suco, se lembrando do sangue dele, que perdoa os nossos pecados. E adore o Senhor. Feche seus olhos e se renda a Ele. Jesus é a nossa provisão eterna. Oh, aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga assim comigo, diga: meu Deus, em toda a sua riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades com Cristo Jesus. Diga: eu não terei falta de nada. Diga: a partir de hoje, eu vou ser um semeador de provisão. Diga: eu vou ser provisão na vida daqueles que precisam, porque o meu Deus é a provisão que eu preciso. E se você crer, dá um aplauso e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, quero convidar a nossa irmã Tainara, está fazendo aniversário hoje. Tem alguém que está fazendo aniversário? Fez ontem? Vai fazer amanhã? Tá, nos avisa. Tem dia que a gente esquece dos aniversariantes. No dia que for seu aniversário, você faz igual o Elton. O Elton já botou ontem lá no grupo da igreja: hoje é meu aniversário. Volta lá, hoje é meu aniversário. Vem aqui, Tainara. Tem gente que fica chateado: meu Deus, esqueceram de mim. Deus não se esquece de ninguém, amém? Queridos, terça-feira nós temos a reunião de mulheres aqui,
E você não pode faltar, você que é mulher, é uma reunião de mulher para mulher. Por quê? Tem assunto que as mulheres só podem falar quando elas estão no meio das mulheres. Então, tem coisas que é só as mulheres que podem falar. E também tem a reunião de homens. Você que é homem não pode faltar. Homens, terça-feira nós temos também ali no fundo a reunião dos homens, de homem para homem. A gente que é homem sabe, tem coisa que a gente só pode falar no meio da gente que é homem. Então tem coisa que a gente só pode compartilhar da palavra de Deus no meio dos homens, para que as mulheres não fiquem constrangidas. Tem coisa que a gente pode falar abertamente entre nós que somos homens. Então é a reunião que a gente trabalha assuntos abertos, a gente trabalha ali algumas coisas importantes. Eu quero convidar você. Quarta-feira nós estamos voltando com o estudo da palavra. Está sendo muito forte. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo por capítulo, trazendo uma explicação bem detalhada, bem profunda. Então nessa quarta não falte, nós vamos estar meditando em um dos capítulos de Efésios. E sexta-feira nesse ministério foi forte essa sexta, não foi? Primeira vez que eu vi um paralítico andar, meu Deus do céu, foi forte, viu? A menina não sentia mais a perna, na hora da oração voltou a sentir a perna. Vocês que não viram o vídeo, depois vocês veem, foi forte. A família dela ficou impactada, eu fiquei impactado. E eu estava falando que Deus, Ele cura qualquer pessoa, querido. A gente só precisa exercer a nossa fé. Pessoas foram libertas, muitas libertações aconteceram nessa sexta-feira, curas, milagres. Conhece alguém que está doente? Conhece alguém que está sofrendo? Seja provisão de Deus na vida dessa pessoa. Traz essa pessoa na sexta-feira, amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Tainara, que está completando mais um ano de vida. Estamos as mãos para cá. Vamos orar consagrando e abençoando a vida dela, profetizando sobre ela a unção de Deus, muitos anos de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer por mais um ano de vida que a Tainara completa, meu Pai. Ela que tem sido um instrumento do Senhor nesse altar, uma levita na tua obra. Pai, como igreja do Senhor, nós queremos profetizar toda sorte de bênção, meu Pai, sobre a vida da tua serva. Multiplica os anos de vida dela com paz, com alegria, com prosperidade. Que em todo tempo, em todo momento ela possa ver a provisão do Senhor. E que ela também seja provisão na vida de muitas pessoas, Pai. Ó Deus, queremos te agradecer, Pai, e declarar a unção do teu Espírito, meu Pai, que o Senhor continue usando ela como instrumento poderoso do Senhor nessa terra. Pai, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos uma semana de paz, uma semana da provisão do Senhor, que os teus filhos possam ver o teu agir sobrenatural. É o que eu oro, peço que seja assim em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Vamos cantar os parabéns para a nossa irmã Tainara? Parabéns, amor, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe E te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Vem aqui dar os parabéns para a Tainara. Glória a Deus.